E aí, galerinha do oitavo ano, tudo suave, lindo e maravilhoso? Rogerão chegando aqui pra trazer alguns conceitos aí maravilhosos para buscando essa nossa prova daqui. Jeito, né não? Então o que acontece? Vamos focar principalmente no que, tá, galera? As coisas relacionadas à matéria da prova. Então, bora. Galerinha, o que acontece, tá bom? Vou estar trabalhando com os senhores hoje, principalmente as ideias relacionadas aos chamados átomos. Então, o que acontece? Os átomos farão parte da nossa matéria, que é a matéria de prova. E aí, qual que é a ideia dos átomos? Esse conceito, ele surge lá na Grécia, tá bom, galera? Então, quando a gente fala da Grécia ali, tá bom? A gente precisa pegar que o átomo, ele surge lá. E ele significa o quê? Ele significa a ideia daquilo que é indivisível, ou seja, a menor parte de alguma coisa. O indivisível é o que chamamos de átomo. E, galerinha, quem trouxe primeiro essa ideia linda e maravilhosa para nós foi um cara chamado de Demócrito e outro cara chamado de Leucipo, tá bom? Então, Demócrito e Leucipo foram os primeiros a trazer essa ideia. Mas, infelizmente, essa ideia do átomo ela não durou muito tempo. Por quê? Porque Demócrito e Leucipo não eram tão conhecidos como Aristóteles. Aristóteles ali era a principal referência científica da época. Por isso, Demócrito e Leucipo não vingaram, tá bom? A teoria que foi a teoria dos 4 elementos de Aristóteles, ela durou por muito mais tempo, tá bom, galerinha? O que acontece? Apesar de a gente ter essa ideia aí de Demócrito e Leucipo, nós não vamos ter ela durante tanto tempo. Por quê? Porque Aristóteles foi quem manteve mais ela. Só lá no final, que é o final do século XIX, que a gente tem quem? A gente tem o senhor chamado de Dalton retomando a ideia do átomo. Nosso amigo Dalton, tá bom? Ele traz um átomo ali que a gente gosta de gravar ele da seguinte maneira, como chamado bola de bilhar. Esse átomo bola de bilhar, ele é o quê? É uma bolinha, tipo de bilhar mesmo, tudo bem? Que ele tinha 3 Is principais. Quem são esses 3 Is, tá bom? Primeiro I dizia para nós que o átomo bola de bilhar, ele era indestrutível. Então, acontece, o átomo que surgiu lá no Big Bang, ele duraria eternamente, ele não poderia ser destruído. O próximo I, né, bonitinho para completar ali, era o I de que ele era invisível. Então ele não era visível a olho nu, tá, galerinha? Isso é importante. Ele não poderia ser visto a olho nu. E o próximo, é claro, ele é indivisível, que é o conceito principal de átomo, tá bom? Aqui em Dalton a gente enxerga esses 3 I, também conhecido como bola de bilhar. Só que com esses 3 I não dá ainda para explicar eletricidade da melhor maneira possível. Para poder explicar eletricidade, eu vou precisar do quê? Eu preciso de um outro átomo, que é do nosso amigo Thomson. Galera, o Thomson, ele traz um modelo diferente de átomo para nós, tá bom? Esse modelo de átomo do Thomson, tá bom? Ele era conhecido como o modelo pudim de passas. Professor, por que pudim de passas? Qualquer ideia nele já surge um cara especial. Quem é esse cara especial? Esse cara é o chamado elétron. Galerinha, o elétron é uma parte integrante do átomo, só que menorzinha. E ele teria o que? Ele teria carga negativa. O que ele falava nesse modelo, que é o modelo do nosso amigo Thomson? Ele falava que você tinha uma massa meio amorfa, assim, de carga, que seria positiva. Incrustado nele você tinha pequenas esferas, essas esferinhas incrustadas nelas, negativas, era o que nós chamávamos de elétrons. Professor, por que isso explica eletricidade? Porque aqui já se enxerga, tudo bem, eletricidade como a necessidade do movimento, que é o movimento dos elétrons. Belezinha? Suave, lindo e maravilhoso? Trouxemos ali o Thomson. O nosso próximo átomo já traz um nível a mais, é o do nosso senhor Rutherford. Galera, Ernest Rutherford, ele traz para nós um novo modelo de átomo. Qual que é o modelo de átomo dele? Nós chamamos ele de modelo planetário. Por que é planetário, tá, galera? Ele simula ali a ideia, que é a ideia de um planetário. Por quê? Ele tem um átomo que no centro dele você tem um próton, e ao redor dele você vai ter o quê? Você vai ter elétrons que giram ao redor do próton, tudo bem? Formando ali uma eletrosfera. O próton ele ficaria dentro do núcleo, tá ligado? Tá, gente? Esse núcleo ali teria uma carga positiva, enquanto o elétron teria uma carga negativa. Como é que ele prova a existência disso? Ele faz um experimento com átomos de ouro, tá, galera? E aí,
com esse experimento que ele realiza ali utilizando um canhão de elétrons, ele consegue provar que ao atirar isso numa lâmina, que é uma lâmina de ouro, alguns átomos passavam, outros eram refletidos. Isso dizia que o quê? Dizia que como os átomos passavam por meio da lâmina do ouro sem destruí-la, provavelmente teria um espaço que seria um espaço imenso entre o próton e o elétron. Então o átomo ele seria feito mais de espaços vazios. Esse é o modelo do Rutherford. Além do modelo do Rutherford, temos hoje o modelo que é o modelo mais clássico, que é o modelo do nosso grande cientista Niels Bohr. Então, o que acontece, galera? Como é que vai ser esse modelo, que é o modelo do Bohr? O modelo do Bohr, ele traz ali para a gente, primeiro, a existência do nêutron, que aí vai ser uma partícula de carga negativa, ou negativa não, perdão, neutra no centro, junto com o próton, e aí diria que o quê? Ele daria estabilidade para esse átomo, enquanto eu teria o quê? Elétrons que ficam ao redor desse núcleo, formando uma nuvem de elétrons. Senhor, como assim uma nuvem de elétrons? A ideia da nuvem de elétrons, ela só pode ser validada utilizando uma ferramenta teórica nova chamada de mecânica quântica, tá bom, galera? A mecânica quântica, ela foi usada por Niels Bohr para poder fundamentar o seu átomo, belezinha? Ali a gente começa a poder explicar a parte de eletricidade. Por quê? A parte de eletricidade ela vai depender, basicamente, de a gente entender o que é um corpo positivo e um corpo que nós chamamos de negativo. Galera, um corpo positivo é um corpo que ele vai ter o quê? Ele tem excesso de prótons. Então, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Enquanto um corpo que nós chamamos de corpo negativo, ele tem excesso de elétrons. Então, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Professor, se tem um positivo, tem um negativo, que seria o neutro. Um corpo, galera, que nós chamamos de neutro, é o corpo que tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Nós, nesse exato momento, estamos neutros. Professor, como é que você sabe? Se não tivesse neutro, eu estaria soltando raios aí pelo vídeo, o que eu espero não estar fazendo. Pegamos aqui, galerinha, fácil, fácil. E aí, o que vai acontecer? Toda vez que eu tiver algo que nós chamamos de eletricidade, é quando eu vou ter o quê? É quando eu vou ter um movimento de elétrons. Galera, eletricidade está ligada ao quê? A movimento de elétrons. Gente, isso é essencial. Apenas os elétrons irão se mover. Tá bom, galerinha? Irão se mover. Nunca você vai encontrar um movimento que é um movimento de prótons no dia a dia. Ah, professor, dá para mover próton? Tá, se eu tiver um acelerador de partículas. E me parece que o acelerador de partículas não é uma coisa que eu ande no bolso. Pegaram aí, galerinha? Lindo e maravilhoso? Aí está lá. Os elétrons, eles irão se mover. E aí tem alguns princípios de eletricidade que são importantes. Primeiro princípio é o que nós chamamos de poder das pontas. Professor, o que é essa ideia do poder das pontas? Obrigatoriamente, os elétrons irão procurar o objeto mais alto e mais pontudo da região. Então, da região em que ele está, ele vai procurar o objeto que é o objeto mais alto e mais pontudo. Por isso, galera, que a gente fala que quando tem uma tempestade, onde você tem vários e vários raios lá, não é legal de maneira alguma você se abrigar embaixo de uma árvore. Por quê? Porque a árvore, galera, ela vai ser o quê? Ela vai ser um objeto que ele tende a ser pontudo. Portanto, o que os elétrons vão fazer? Eles vão procurar obrigatoriamente ela. Professor, mas que elétrons? Os elétrons que são os elétrons que tem no raio. Toda vez que eu tenho um raio, ele é uma descarga elétrica que ela surge por quê? Porque eu tenho nuvens lá em cima que estão se atritando. Quando elas se atritam, elas vão acumulando elétrons, chega num ponto que ela libera tudo isso para baixo. Se ela encontrar o objeto mais pontudo lá da região, ele vai seguir ele. E aí, galera, se proteger embaixo da árvore não é uma boa. Por que não é uma boa? Porque o raio vai bater ali lindamente. Isso é o que dá princípio para o que a gente chama de para-raio. O que é o para-raio? É uma coisa que tem como objetivo puxar os raios, tudo bem. E aí, ao puxar o raio, ele faz o quê? Ele pega e desce esse raio através de um fio que nós chamamos de fio terra, que desce até a Terra. E o fio terra faz o quê?
descarrega os elétrons na Terra. Pegamos essa ideinha, galerinha? Deu para entender ali fácil, fácil? Professor, se ficar embaixo da árvore não é boa, qual seria o melhor lugar para ficar, então? Melhor lugar é o quê? Dentro de uma gaiola metálica, que nós chamamos de gaiola de Faraday. Qual que é a ideia da gaiola de Faraday, galera? A gaiola de Faraday, ela faz com que os elétrons fiquem apenas na superfície. Então, se eu estou dentro de uma parte metálica, então ele precisa ser metálico, e eu estou dentro dela, e um raio cai aqui, o que acontece? Esses elétrons vão se espalhar na superfície, mas não vão entrar. Então, a gaiola de Faraday diz que o quê? Os elétrons ficam na superfície, galera. Sempre na superfície. Isso nós chamamos do quê? Uma teoria conhecida como gaiola de Faraday. Sempre os elétrons vão ficar lá. Por isso é o melhor local para você ficar na tempestade dentro do carro. O carro é uma gaiola de Faraday. Professor, por que ele é uma gaiola de Faraday? Ele é uma parte toda metálica. Se o raio bater nele, não vai te pegar. Suavão, galerinha. Então, fácil, lindo, maravilhoso. Gaiola de Faraday tá ali para nós. Dois poderes interessantíssimos e importantes de eletricidade. E aí temos que trazer o que também, galera? Os chamados processos de eletrização. Dos processos de eletrização, nós vimos um deles em laboratório. Qual foi o processo de eletrização do laboratório? Foi o atrito. Professor, qual vai ser essa ideia do atrito? O atrito ele funciona assim. Ao atritar dois objetos, um ficará positivo e o outro ficará negativo. Professor, quem fica positivo e quem fica negativo? Vai depender da tabelinha que estará presente na prova, chamada de série triboelétrica. Ensinei para os senhores como faz para utilizar ela no laboratório, então os senhores têm total controle da série triboelétrica, tá bom, galerinha? Esse é o nosso primeiro. O nosso segundo processo, nós chamamos ele de contato. É quando eu faço o quê? Eu coloco dois objetos em contato. Ou ficarão os dois positivos, ou ficarão os dois negativos. Galerinha, ou os dois positivos, ou os dois negativos. Como é que ele vai funcionar? O modelo de exercício, que vai estar em prova, ele tem a seguinte estrutura. Digamos que eu tenho uma esfera. Uma esfera A, B e C. 3 esferas. No início, elas têm a seguinte carga, tá bom? Carga 1 de 2 coulombs, coulomb unidade de carga elétrica. Depois eu tenho aqui, ó, 3 coulombs e menos 1 coulomb. E digamos que eu faço os seguintes contatos. Primeiro, eu encosto A com B. O que eu vou fazer quando eu encosto A com B? Eu vou pegar e vou somar essas cargas e dividir por 2. Então, eu vou fazer 2 mais 3 por 2. 2 mais 3, 5. 5 por 2, 2,5 coulomb para cá, 2,5 coulomb para cá. Belezinha? Ah, professor, e aquele dali que eu não mexi? Ele mantém. Então fica menos 1 coulomb. Aí digamos que eu faço o quê? Agora uma mexida que é uma mexida de B com C. Aí B com C vai ficar o quê? Para B com C, eu vou pegar e vou colocar a carga que agora tem no B, 2,5, mais a carga do C, menos 1C. E tudo isso dividido por 2. Como é que vai ficar, galera? 2,5 menos 1,5, tá bom? Estão vendo ali, mais com menos, menos. Vai dar o quê? Isso aqui vai dar para nós nada mais, nada menos do que 1,5 por 2. Galera, 1,5 por 2 vai dar 0,75. Então vai ficar 0,75 aqui. 0,75 no B. E por último, vai ficar 2,5 no A, que eu não mexi. Galera, quanto mais contatos eu vou fazendo, mais eu vou fazendo essa situação de soma e dividir por 2. Então, o que você tem que gravar para esse exercício, que é o exercício que trabalha o contato, é soma e dividir por 2, soma e dividir por 2, soma e dividir por 2. Pegamos essa ideia, galerinha? Contato. Último processo, nós chamamos ele de indução.
Nele é o único que eu não vou precisar atritar ou encostar em alguém. Quando eu faço indução, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que um objeto induza cargas no outro. Portanto, um ficará positivo e o outro ficará negativo. Como é que eu vou fazer isso? O que é positivo vai se aproximar daquele que é neutro. E aí ele vai puxar os elétrons para a lateral, ficando negativo, enquanto do outro ele puxa os prótons para aquele lado. Puxou os prótons lindamente, o que vai acontecer? Eu coloco aqui uma linda e maravilhosa fio para a Terra. Por quê? Para poder subir os elétrons daqui. Depois eu corto. E aí, ao final, ficará um positivo e o outro fica negativo. Professor, por que os elétrons foram para um lado e o próton foram para o outro? Por causa dos princípios de ações elétricas, que é o seguinte: sempre que eu coloco negativo e negativo, causa repulsão. Se eu coloco positivo e positivo, também causa repulsão. E se eu coloco positivo e negativo, aí muda, eu tenho atração. Belezinha, galerinha? Fácil, fácil, lindo e maravilhoso. Tamo aí, fácil, fácil, trazendo para os senhores essa pequena revisão. É claro que é necessário que os senhores também façam uma revisão do seu lindo e maravilhoso caderno, no seu material. Só chamar, tamo junto, chama o Rogerão. Tamanho, galerinha, tchau, tchau, até mais.